Olá, queridos amigos. No capítulo 10 de sua carta aos Romanos, Paulo continua suas reflexões com base na trajetória do povo judeu. O apóstolo nos chama a atenção para três grandes oportunidades que eles tiveram e, com isso, nos revela a importância de entender a palavra, versos 1 a 13, ensinar a palavra, versos 14 e 15, e, acima de tudo, obedecer à palavra, versos 16 até o 21. O relacionamento do povo de Israel com a revelação profética sempre foi problemático. No meio deles, Deus levantou os profetas escolhidos para comunicar os oráculos messiânicos e informar o mundo acerca da vinda do Redentor. Enquanto seguiam a revelação divina, os israelitas eram muito abençoados a fim de abençoar a outros com as escrituras sagradas e sua mensagem. Quando deixavam de lado a vontade de Deus, acabavam espalhados como destroços de uma praia deserta. No verso 2, Paulo explica o paradoxo que o levava a isso. Eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Sem entendimento correto das Escrituras e principalmente sem a submissão a toda a revelação divina, mesmo as melhores intenções seriam insuficientes para afirmar alguém na verdade. Era preciso deixar a justiça própria e se sujeitar à justiça divina, como diz o verso 3. Como não o fizeram, os judeus não compreenderam para quem de fato as Escrituras apontavam. Em seguida, Paulo fala de um dos efeitos dos israelitas não entenderem a mensagem como deveriam ter feito. Eles não teriam condições de anunciar ao mundo as boas novas do Evangelho em Jesus. Embora o foco central não seja a pregação em si, aqui ela apareceu diretamente relacionada à compreensão que se tem da palavra de Deus. O plano divino era que o entendimento sobre Cristo levasse os judeus a pregarem sobre o cumprimento messiânico em Jesus. Sem esse entendimento sobre Jesus, como poderiam anunciá-lo aos gentios? Os versos 14 e 15 dizem: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Mais do que ir ao mundo e anunciar a verdade da vinda do Messias, era esperado que pregassem ao mundo que o Messias era Jesus de Nazaré. Mas este capítulo não termina de maneira feliz. Há mais uma nota de pesar pelo fato de a nação judaica não ter reagido bem às tentativas divinas de conduzi-la ao Salvador, predito em todo o seu sistema litúrgico. Citando Isaías, Paulo diz que Deus estendeu as mãos diariamente a um povo rebelde e questionador, que não quis se submeter a ele. No caso deles, não faltou revelação, mas sim humildade e compromisso com toda a verdade. Sem isso, não há entendimento genuíno e não há pregação apropriada. É possível entender e ensinar parte do que a palavra diz, mas isso não cumpre o propósito do divino e não servirá de nada se não a aceitarmos completamente em nossa vida. Muitos integrantes de Israel eram apenas vasos de desonra, pois endureceram-se na rejeição a Cristo. Em resumo, amigos, podemos aprender muitas lições com a caminhada do povo de Israel no capítulo de hoje, o capítulo 10. O povo de Deus que aceitamos a Jesus como o Messias, precisamos prosseguir em nossa jornada de fé, até que a graça reconstrua cada traço de nosso caráter. O primeiro passo é entender corretamente a palavra, saber o que a Bíblia realmente diz. Aqueles que entendem a verdade, consequentemente, anunciarão ao mundo, irão pregar a palavra. E tudo isso virá acompanhado do compromisso. Compromisso em viver com humildade, segundo a palavra, sendo transformado por ela. Mais do que nos usar, Deus quer nos salvar
Apenas assim seremos verdadeiros vasos de misericórdia, instrumentos adequados em suas mãos. E aí, você aceita ser esse tipo de vaso? Que Deus abençoe você no dia de hoje.